E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos a mais um capítulo, né, dessa guerra do direito originário, né, da cidadania italiana. Então, como eu falei para vocês, quando saiu a sentença da Corte Constitucional, né, sentença mestre dos magos, né, falou e não falou nada, temos mais um capítulo, porque agora o advogado Marco Meloni, né, ele protocolou, né, um pedido na Corte de Cassação, que é a mais alta, né, para obrigar, né, a Sezioni Unite ali que teve a enfrentar as contradições da própria sentença que eles proferiram, né? Então nós vamos tratar disso nesse vídeo. Eu separei um texto bacana aqui para vocês, também vou deixar na descrição, tá? Então prestem atenção, leiam a descrição, ok? Mas antes quero aqui fazer os agradecimentos. Eu quero agradecer muito aos membros do canal, o meu muito obrigado. Se você quer se tornar membro do canal, clica no botão Seja Membro, testa por uma semana, é um valor aí simbólico por mês, mas você pode fazer um teste. E eu peço a vocês, quem é membro, quem vai testar, que assista aqui, ó, lista de planejamento, ok? Nós sempre atualizamos essa lista e eu tenho certeza absoluta que ela vai livrar vocês de muito rolo que você provavelmente se meteu ou está pensando em se meter, tá bom? Também os membros têm acesso à área fechada do Discord, nosso Discord é aberto a todos, mas a categoria do Europando tem uma área fechada lá com canal de voz, é um negócio, né? É o plus, né? Também quero agradecer todo mundo que comenta, todo mundo que dá like. Se você comenta, dá like, por um acaso não é inscrito no canal, aperta no inscrever, não custa nada para você e ajuda o canal a chegar em mais pessoas. E com certeza, muita gente que não recebe os vídeos aí pode estar pensando em registrar filho por benefício de lei sem saber o que está fazendo. Então, talvez a gente ajude essas pessoas a pelo menos buscar uma orientação jurídica, né? Antes de sair aceitando as coisas. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. O que aconteceu, né? A sentença 63 de 2026 da Corte Constitucional introduziu a ideia, a maluquice, que a cidadania e o sangue estariam em um estado em quiescência, ou seja, é uma expectativa de direito, né? E aí, é uma expectativa que estava condicionada, olha a maluquice, a uma confirmação, né? E o advogado Meloni já considera isso um dos cenários mais negativos possíveis, né? E por isso apresentou uma nova medida, né, a Sezioni Unite lá, da Corte de Cassação, para que o tribunal enfrente, né, as contradições, né, antes de publicar a sua própria sentença, ainda na audiência que teve lá dia 14 de abril. Né? Qual que é o argumento central? Né? Segundo o Meloni, a sentença 6326, né, 2026, ela colide diretamente com mais de 20 anos de jurisprudência consolidada. Meu Deus, isso todo mundo sabe, né? Não é uma novidade para ninguém. Que a própria Corte de Cassação, né, o que eles sempre afirmaram, que o direito da cidadania e os sanguíneos por descendência é originário. Existe desde o nascimento, é imprescritível e pode ser exercido a qualquer tempo. Gente, essas sentenças com essas afirmações, eu acho que só do tempo que eu comecei a acompanhar esse assunto, eu vi umas 3, porque teve a grande naturalização que eles tiveram que... Eles já tinham falado da grande naturalização da outra vez. Só para vocês terem uma ideia, se vocês pesquisarem, em 1900, acho que em 1940 e pedrinha, a Corte de Cassação foi chamada nesse tema. Ó, a loucura, né? E aí, se o direito existe desde o nascimento, uma lei nova, essa como a do ministro Jules Barques, não poderia retroagir para extinguir algo que já está completo. Isso é um princípio básico do direito, né?
nem impor prazos, né, para situações jurídicas já consolidadas. E esse é o ponto que o advogado Marco Meloni vai levar, né? Ele levou formalmente já para a Sessone Uniti ali, né? Que é a Corte de Cassação. Ok? Então vejam bem. E isso entra também, gente, muita gente está fazendo umas viagens aí, dizendo, nossa, agora eles vão atrás de quem se naturalizou. Gente, pelo amor de Deus, tá? Por que isso importa? A Corte Constitucional, né, decidiu apenas sobre a constitucionalidade da lei da 74/2025, né? A Corte de Cassação, ela vai decidir sobre a aplicabilidade, palavras para enrolar a língua, né? E não está vinculada à interpretação constitucional, né? Além disso, a própria sentença 63/2026 deixou em aberto, eu tinha falado isso no vídeo, que foi a sentença Mestre dos Magos, que uma hora fala, não, nasceu italiano, mas nasceu, mas daí não nasceu, mas daí que nasceu, mas daí de repente, né? E deixou em aberto, né, uma situação assim, quem iniciou o procedimento antes do prazo, mas não recebeu nada formal, como que tu iniciou? Como que eu provo que eu iniciei? Eu busquei minha certidão no antenato. Tudo isso pode ser usado como prova. Você pode montar um caso, né? Como eu estou falando, baseado no que eu aprendi vendo a live dos advogados, eu sumarizei e montei um pensamento. Mas eu não sou advogado. Mas o que eu vi os advogados falando? Olha, processo que você acha que vai botar a sua pastinha lá, certidão de nascimento do antenato, certidão de nascimento disso, certidão... tá aqui, juiz. Não. Agora, você vai ter que reunir uma gama de provas, né, a mais. E eu acredito, tá, que a Corte de Cassação, ela vai deixar os caminhos abertos, assim como a Corte Constitucional fez, para esse tipo de processo. Aquela fábrica de processo em linha de produção, que era tudo igual, arruma pasta, pum, deu, não vai ter mais. Então, serão processos realmente judiciais. Porque, gente, o pessoal, quando se trata de cidadania italiana, parece que aí fala em processo judicial, a pessoa entra num estado que ela muda a realidade, né? Porque se você vai fazer um processo judicial hoje, vamos supor, de divórcio, a pessoa sabe que cada caso é um caso, tem que reunir prova, não tem uma receita de bolo pronta, né? Antes, na cidadania italiana judicial, era tipo assim, nossa, o pessoal botou isso na cabeça, não, é garantido, é garantido, é garantido. E isso se tornou, assim, um problema. Porque agora que a coisa ficou mais complexa, o pessoal, agora acabou tudo porque não é mais garantido. Não existe processo judicial garantido, né? E qual é o movimento do Meloni, né? Ele insere a decisão constitucional no processo antes da sentença da Sessone Uniti, né? E força o tribunal a enfrentar as contradições da própria sentença dele. Porque ele vai ter que enfrentar isso perante a jurisprudência que já existe, né? E evita que a Corte de Cassação valide implicitamente o prazo da Lei 74/2025, né? Ao proteger apenas, veja bem, os casos anteriores a 27 de março. Porque, por exemplo, assim, você entrou com o seu processo judicial 26 de março. Tudo isso que está acontecendo não te afeta. Não muda nada para você. Isso aí esquece. A não ser que, infelizmente, você deu tropeço e não botou os menores na ação. Putz, aí teve um monte de gente que cometeu essa mancada, tá? Por que eu chamo de mancada? Porque muita gente não colocava, porque, mas o comune transcreve. Poxa, gente, você está fazendo um processo judicial, né, da história da família, você vai deixar logo os filhos de fora? Enfim, né? Então, o advogado, o Marco Meloni, quer mostrar as incoerências, né? Ele vai brigar onde tem que brigar, né? Então, para fazer um resumo aqui, né? A iniciativa dele não é simbólica, não é uma coisa assim, nossa, ele vai publicar lá que ele está
não gostou da sentença. Não. É uma medida formal que ele tomou, né? Documentada perante a alta corte civil, né? Com potencial de realmente atingir onde tem que atingir. Então foi uma atitude, como eu falo para vocês, se vocês procurarem, tá, na internet, infelizmente com tudo isso que está acontecendo, já tem gente de partido político dizendo, nossa, a briga judicial encerrou, a corte já decidiu, deu, agora vocês precisam da gente, dos políticos, né? Nós vamos salvar vocês. Nós que poderíamos ter ido lá no dia da votação do decreto e impedido toda essa maluquice de ir para frente, nós não fizemos nada, um correu, outro não apareceu, né? Onde estava Meloni mesmo? Hã? Onde estava o presidente da Itália? Que logo depois da votação veio aqui no Brasil e ainda foi aplaudido. Ô, gente, que isso? Né? Onde estava o Salvini, o defensor do sangue italiano? Ah, ele estava de recesso. Poxa, que coisa, hein? Que coincidência. Ah, ele não sabia que ia ter a votação. Né? E como eu sempre falo, onde estava a Meloni? Não estou falando do Meloni. Nós temos o Meloni, que é o advogado, que está ali brigando desde o começo. E nós temos a Meloni. Né? A Meloni é o seguinte, parece piada, mas tudo que ela fala, você pode dizer, ela está falando sim, então é não. Ela fala uma coisa e faz outra, literalmente, né? Porque na campanha dela, acabou essa brincadeira aí com essa imigração, a Itália para os italianos, blá, 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 blá. Nossa, mas falou de um jeito, cara, né? E fez outra coisa. Eu assim, ó, eu votei nela pensando que ela ia fazer 10% do que ela tá falando. Eu falei, bom, se ela fizer 10%, tá bom, porque ou é isso, né? Ou a maluquice do outro pessoal. Mas, olha, ela conseguiu fazer mais maluquice que o outro pessoal. Por isso que república não funciona. Entendeu? Infelizmente. Tu tem que votar em alguém, né? Tu tem que ir por um caminho, tu tem que escolher um caminho. Bom, esse aqui eu já sei que é ruim. Esse aqui, se 10% ficar bom, então eu vou no menos ruim, né? E eu fiz uma análise e votei no menos ruim. Então não adianta você aí dizer, nossa, ficar com esse negócio de direita e esquerda, porque olha a extrema direita, blá, 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 blá. Mano, tem vídeo da esquerda, anos tentando limitar a cidadania italiana. Anos, falado. Tem gente aí na internet, meu escritório vai defender a cidadania. Procura o vídeo, a mesma pessoa tá lá dizendo que tinha que limitar também. Entendeu como é que é o negócio? Então, gente, vamos continuar acompanhando, tá? Isso só mostra pro pessoal que joga a toalha muito cedo. Gente. Vocês têm que ouvir os advogados. Vocês têm que tentar absorver o conhecimento, né? Assim como não adianta também achar, porque eu já vi também, achei muito triste dessa parte, tá? Quando eu vejo isso, eu falo, nossa, que tristeza, cara. Muita propaganda, isso aparece no meu Instagram direto, tá? Nossa, não mudou nada, não sei o que, pode continuar aí que tá tudo igual. É feio isso aí, tá? Não tá tudo igual, não é assim, né? A briga tá mais complexa e muita gente entrando com processo judicial achando que, se eu perder... Não, se tu perder, pode ser que o juiz ainda faça você pagar a sucumbência. Você tem que saber disso, você tem que estar preparado para brigar. E você tem que estar preparado para recorrer. Só que tudo isso tem custo, gente. Como eu falei no primeiro vídeo que eu fiz no sábado, logo depois que saiu o decreto. Eles queriam acabar com as filas e arrecadar mais. Tá aí, ó. Tá bom? Um abraço, partiu, eu fui. Tchau.